Armênia, inverno do ano 320. O vento corta a pele como navalhas de vidro sobre as montanhas geladas de Sebaste. A 12ª Legião, conhecida como a Fulminata, a Legião do Trovão, aguarda. Soldados de elite veteranos de 1000 batalhas, homens que nunca recuaram perante o aço bárbaro, agora enfrentam um inimigo que não podem trespassar com a lança. A fúria de um imperador que exige o seu espírito. Licínio, o senhor do Oriente, deu a ordem. O incenso deve ser queimado aos deuses de Roma. Mas, entre as fileiras de elite, 40 homens permanecem imóveis. O silêncio deles é um trovão que ecoa pelo acampamento. Eles não são apenas soldados de César, são soldados do Deus vivo. O governador agrícola, em fúria, proferiu uma sentença que faria o próprio inferno estremecer. A morte não viria pela espada rápida, mas pelo abraço lento e cruel do gelo. Nos entraremos no lago, nos ganharemos a coroa. A ordem foi executada ao cair da noite. 40 guerreiros foram despidos das suas armaduras, das suas túnicas e da sua dignidade aos olhos dos homens. Foram empurrados para o centro de um lago congelado, rodeados apenas pela escuridão e pelo frio mortal, enquanto na margem, o fogo das termas romanas brilhava como uma tentação infernal. A prova de fogo começou na água gelada. O primeiro eco do martírio estava prestes a ser escrito no gelo. A noite avançou e o frio, uma presença física, começou a reclamar o que era seu. O lago de Sebaste não era apenas água congelada. Era um altar de cristal onde a lealdade de cada homem era pesada. Na margem, as termas romanas fumegavam, o vapor subia aos céus, carregado com o aroma do óleo e da lenha a arder. Uma promessa de vida para quem escolhesse a traição. Bastaria um único passo para fora do gelo e um joelho dobrado diante do altar imperial para que o calor o salvasse. Mas no meio da imensidão branca, o som que quebrava o silêncio não era o choro da derrota, mas o canto. 40 vozes, tremendo pela hipotermia, mas unidas numa só melodia. Eles cantavam salmos enquanto o sangue estagnava nas veias. 40 entramos na luta. Eles clamavam aos céus que 40 possamos receber a coroa. Contudo, a carne tem limites que a alma por vezes custa carregar. Sob o olhar atento dos guardas e o brilho das fogueiras, um vulto separou-se do grupo. Um dos 40 cedeu. Arrastando os pés congelados, ele correu em direção ao calor das termas, abandonando seus irmãos na escuridão. Mas o destino guarda ironias terríveis para os que fogem da sua cruz. O deserto alcançou o limiar das termas. O vapor quente envolveu seu corpo gelado. Uma promessa de salvação que, no último segundo, revelou-se uma armadilha. Diz a tradição que o choque térmico foi fatal. O homem que abandonou seus irmãos para salvar a vida perdeu-a no exato momento em que tocou o calor. No
número agora era 39. O hino vacilou, mas não parou. Um dos guardas romanos, chamado Aglaios, observava tudo da sua guarita. Ele viu a deserção, viu a morte súbita e então viu o céu abrir-se. Uma luz sobrenatural desceu sobre o gelo. Aglaios esfregou os olhos sem acreditar. Ele viu anjos descendo com coroas de glória nas mãos. Eram 39 coroas radiantes flutuando sobre as cabeças dos homens que ainda resistiam. Faltava uma coroa do desertor, pairava vazia no ar frio. Naquele instante, algo quebrou dentro do soldado pagão. Ele não viu apenas prisioneiros moribundos, ele viu o exército do Rei dos Reis. Aglaios largou a sua lança, despiu a sua armadura e gritou para os seus superiores: "Eu também sou cristão." Ele correu para o gelo e mergulhou na água mortífera para ocupar o lugar do traidor. O número estava completo novamente. 40 coroas. 40 mártires. O exército de gelo estava pronto para o fim. A aurora rompeu sobre as montanhas da Armênia com uma palidez cadavérica. O vento finalmente acalmou, mas o silêncio que se instalou sobre o lago era mais pesado que qualquer tempestade. Lá, no centro do gelo, os 40 homens permaneciam, alguns abraçados para partilhar o último vestígio de calor, outros de joelhos, com as mãos erguidas para um céu que já começavam a habitar. Quando os carrascos se aproximaram, não encontraram súplicas, encontraram estátuas de carne e fé. A maioria já não respirava. Os seus corpos, rígidos e azulados pelo frio extremo, brilhavam sob a luz do sol nascente como se fossem feitos de cristal. O gelo do lago e o gelo da morte tinham se fundido numa única substância. Mas a ordem de Agrícola era clara. Nenhum vestígio de glória deveria restar. Os guardas começaram a carregar os corpos para carroças, tratando-os como entulho de uma guerra vencida. Contudo, entre os mortos, um coração ainda batia. Melitão, o mais jovem dos soldados, ainda lutava pela vida ao vê-lo. Os guardas hesitaram, pensando que ele poderia sobreviver e negar a sua fé. Mas a força que o sustentava não vinha da biologia. Vinha de um sangue que o Império não conseguia compreender. Os soldados romanos começaram a carregar os corpos congelados para as carroças, destinados à fogueira. Ao chegarem a Melitão, o mais jovem, perceberam que ele ainda respirava por compaixão ou crueldade. Os guardas decidiram deixá-lo para trás, esperando que, ao acordar sozinho e ferido, ele abandonasse a sua fé. Mas entre a multidão que observava, estava a mãe de Melitão. Ela não correu para o abraçar com lágrimas de alívio por ele estar vivo. Com uma força que só o espírito pode conceder, aquela mulher aproximou-se do filho moribundo. Ela não queria que ele perdesse a coroa que os seus 39 irmãos já haviam conquistado.
Ela mesma levantou o corpo exausto do filho nos braços e, caminhando com passos firmes atrás da carroça dos mártires, colocou-o sobre os corpos dos seus companheiros. Vai, meu filho, ela sussurrou. Termina o teu caminho com os teus irmãos para que não te atrases a apresentar-te diante de Deus. Melitão sorriu uma última vez e entregou o espírito nos braços da mãe, sobre o altar de gelo e madeira. A carroça seguiu seu caminho, que o império via como uma carga de cadáveres. Os anjos viam como uma carruagem de fogo rumo ao reino. O exército de gelo estava completo. A vitória estava selada. O governador agrícola temia que os restos mortais daqueles homens se tornassem relíquias, objetos de veneração que alimentariam a chama da rebeldia cristã. Por isso, ordenou o passo final da profanação. Os corpos foram lançados a uma imensa pira funerária. O fogo consumiu a carne que o gelo não conseguiu quebrar. O que restou, cinzas e fragmentos de ossos, foi atirado às águas correntes do rio local, para que a correnteza os dispersasse até o esquecimento total. Mas o que Roma tentou dissolver, a providência preservou. Diz a tradição que, 3 noites depois, os mártires apareceram em visão ao bispo local. Eles indicaram o lugar exato onde as suas cinzas repousavam no leito do rio. Quando os fiéis se aproximaram das águas sob o manto da noite, viram algo extraordinário. As cinzas e os ossos brilhavam no fundo do rio como estrelas submersas, cada fragmento emitindo uma luz própria que vencia a escuridão das águas. Nem o gelo, nem o fogo, nem as águas profundas conseguiram silenciar o testemunho dos 40 de Sebaste. Cada partícula recuperada tornou-se um lembrete vivo de que a lealdade a Deus não pode ser incinerada. O Império tentou apagá-los da história, mas apenas conseguiu espalhá-los por toda a terra. O rio levou a sua fama para além das fronteiras, e o nome da Legião Fulminata foi para sempre substituído pela memória da Legião dos Mártires. Licínio acreditava que, ao esmagar os 40 de Sebaste, tinha enviado um aviso definitivo a todos os cristãos do seu domínio. Ele enganou-se. A notícia do exército de gelo não espalhou medo, mas uma coragem contagiosa que infiltrou as próprias fileiras de Roma. Soldados começaram a questionar: que poder era esse que tornava o gelo mais doce que a vida? Enquanto a memória dos mártires crescia, o poder do tirano diminuía. A história tem uma forma poética de lidar com os perseguidores. Poucos anos depois, o próprio Licínio cairia perante Constantino, o imperador que daria liberdade à fé que o seu rival tentou congelar. Onde Licínio viu uma execução, a eternidade viu uma coroação. O nome do imperador tornou-se uma nota de rodapé de crueldade. Os nomes dos 40 soldados tornaram-se pilares de esperança. Os templos pagãos onde o incenso era exigido começaram a desmoronar. Mas o lugar do lago gelado tornou-se solo sagrado.
resistência não foi feita com espadas, mas com a recusa em ceder. Eles provaram que a verdadeira legião fulminata, a legião do trovão, não era aquela que trazia a guerra de César, mas a que trazia a paz de Cristo, através do sacrifício. A história dos 40 de Sebaste não ficou apenas no papel. Ela tornou-se uma imagem eterna. Nas paredes das catacumbas e nos mosaicos das primeiras basílicas, a cena repetia-se. 40 homens nus, abraçados uns aos outros no meio do frio. Os artistas bizantinos não os pintaram como vítimas, mas como atletas da fé. Cada marca de gelo na pele era retratada como uma medalha de honra. A liturgia da igreja fixou seu dia com uma solenidade profunda. Naquela data, o gelo é lembrado como o cristal da vitória. Até hoje, em muitas tradições, pães são assados em forma de pássaros, representando as almas que voaram para fora do gelo em direção ao calor do paraíso. O que o mundo tentou tornar feio e traumático, a memória da fé transformou em beleza e resistência. A iconografia destes mártires serve como um espelho para nós. Eles nos lembram que, quando o mundo se torna frio e hostil, a nossa única fonte de calor é a comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Eles permanecem imóveis no tempo, para que nós nunca deixemos de caminhar. Muitos olham para o lago de Sebaste como uma relíquia de um passado distante, um tempo de bárbaros e imperadores cruéis. Mas o gelo nunca derreteu verdadeiramente. Hoje, a perseguição raramente usa o frio físico, mas utiliza o isolamento social, o silenciamento e a frieza do desprezo. O lago congelado do mundo moderno é a pressão para conformar, para esfriar a nossa fé até que ela se torne sólida e sem vida. A tentação das termas continua na margem. O convite para o conforto em troca da consciência. O sistema oferece o calor da aceitação, a segurança da carreira ou o alívio de ser apenas mais um. Mas o preço é sempre o mesmo: a entrega da coroa. Os 40 de Sebaste sussurram através da história que é melhor morrer de pé no gelo da verdade do que viver de joelhos no calor da mentira. Eles nos ensinam que a nossa força não vem da nossa resistência individual, mas da nossa união. Um soldado sozinho no gelo morre rapidamente. 40 soldados, unidos em oração e hinos, transformam uma execução num triunfo. O mundo tenta isolar-te para te congelar. Deus une-te para te fortalecer. Os nomes de Aglaios, Melitão e seus 38 companheiros,
não são apenas ecos em ruínas distantes. Eles são o estandarte de uma legião que continua a marchar. Uma legião que não empunha espadas, mas carrega a luz que o gelo não pode apagar. O sacrifício em Sebaste foi o trovão que anunciou que nenhum inverno é eterno para aqueles que fixam os olhos no sol da justiça. Nós, do Ecos do Martírio, não deixaremos que o silêncio da neve cubra estas pegadas. Honrar o passado é armar o futuro. Cada vez que você compartilha estas histórias, uma nova coroa é forjada na memória da humanidade. Cada vez que você escolhe a verdade, o gelo do mundo retrocede. Não permita que a frieza dos tempos atuais apague a chama que eles preservaram com o próprio sangue. 40 entramos na luta. 40 ganharemos a coroa. Junte-se a esta legião de memória e inscreva-se. Ative as notificações e ajude-nos a manter estas vozes vivas. Porque enquanto houver alguém para lembrar, o martírio nunca será uma derrota, mas um eterno triunfo. Ecos do Martírio, onde a luz vence a escuridão.